Antes da Annabelle aterrorizar suas vítimas, do Billy de Dead Silence amaldiçoar toda uma cidade com a Mary Shawn, do Blade da franquia Puppet Master controlar o seu exército de bonecos, e do outro Billy de Jogos Mortais servir como mensageiro do Kramer, já existia ele, o mais temido entre todos os bonecos, o Chucky. Como um vídeo especial de Halloween, nós vamos fazer uma análise dos 8 filmes da franquia, apontando suas diferenças, similaridades, como ela evoluiu com o passar das décadas e também algumas curiosidades sobre as produções. Mas antes da gente começar, se você não for inscrito no canal, mas gostar do conteúdo que a gente produz, se inscreve lá e clica no sininho também para ativar as notificações e sempre ficar sabendo quando vai ter vídeo novo. Tem mais de 200 vídeos no canal com conteúdo sobre filmes, séries, animes, quadrinhos e até livros. Brinquedo Assassino, ou Child's Play, que é o nome original, é uma franquia que começou em 1988 com a história original por Don Mancini, que virou o rosto da franquia e está envolvido em todos os filmes, com exceção do remake que saiu agora, mas sobre isso a gente fala um pouco mais na frente. O mote da ideia era fazer uma espécie de sátira de terror sobre a influência das campanhas massivas de marketing e propaganda no público mais impressionável, as crianças. Originalmente, o boneco, que se chamava Buddy e não Chuck, era uma espécie de conduíte da raiva e violência que o Andy reprimia, e aí o Buddy ganhava vida enquanto ele estava dormindo e se vingava dos desafetos do menino. Mas depois de ser comprado, um novo tratamento foi feito pelo Don, o Tom Holland, não o de Homem-Aranha, tá? E o John LaFia, e virou o filme que todos nós assistimos. E falando nele, Child's Play começa com uma perseguição policial que culmina com o bandido em questão, o Charles Lee Ray, interpretado pelo Brad Dourif, se escondendo dentro de uma loja de brinquedos à beira da morte. E quando ele tá a ponto de partir dessa pra melhor, ou pra pior, não sei, dependendo do que você acredita, ele faz um ritual que transfere a alma dele para dentro de um boneco, permitindo então que ele se vingasse daqueles que o traíram e continuasse com os planos malignos dele, quaisquer que sejam. Depois nós somos apresentados ao Andy, uma criança que definitivamente não deveria ser deixada sem supervisão, correndo o risco de tacar fogo na casa ou desenvolver diabetes tipo 2. E ele ganha da mãe dele o tão desejado boneco Good Guy, o exato boneco possuído pelo Charles. Não demora e o Chuck começa a se mostrar para o Andy e inclusive mata a melhor amiga da mãe dele, levando o detetive a desconfiar que o próprio Andy estava por trás do crime. Mas só quando a mãe dele descobre que as pilhas que fariam o boneco funcionar nunca sequer foram tiradas da caixa, ela passa a acreditar no filho. Ela tenta, sem sucesso, convencer o detetive que o boneco tá por trás de tudo, mas só depois do Chuck o atacar é que ele também passa a acreditar. Juntos, eles descobrem que o Charles praticava voodoo e era adorador de um espírito chamado Damballa, e por intermédio de um ritual, planejava transferir a alma dele pro corpo do Andy, e de quebra era um ótimo desenhista também. Depois de ser queimado, de levar vários tiros que desmembram o Chuck até ele ficar se arrastando e inclusive ser decapitado, ele leva um tiro final no coração que finalmente o mata. E o Andy e a mãe dele vivem felizes para sempre. Só que não. Child's Play 2, de 1990, se passa 2 anos depois dos eventos do primeiro filme, quando, por algum motivo, os fabricantes do Good Guy resolveram pegar o boneco carbonizado do Andy, reformá-lo e colocá-lo de volta na linha de produção? Daí ocorre um curto-circuito que acaba revivendo o Chuck, e mesmo depois da morte de um dos trabalhadores, os fabricantes ainda assim decidiram continuar com o relançamento. E o que também continua viva é a obsessão do Chuck com o Andy, já que ele é a única chance do boneco de finalmente voltar a ser humano. A mãe do Andy acaba sendo internada em um hospital psiquiátrico, então ele fica em um lar adotivo até ela se recuperar e ser liberada. Os pais adotivos dele e a Kyle, que é um adolescente que também tá morando lá, bem como todo mundo que não sabe da verdade, acha que ele inventou essa história do boneco como uma maneira de lidar com a realidade dos assassinatos. Ele ataca o Andy no lar adotivo, na escola, mata ambos os pais adotivos dele e quando a Kyle descobre a verdade, ele a faz de refém para ir atrás do Andy, que foi colocado temporariamente em um orfanato. Os dois têm um confronto final com o Chuck dentro da fábrica dos Good Guys. E depois dele perder uma mão, as 2 pernas e perseguir o Andy assim,
Ele é derretido e, para finalizar com chave de ouro, eles explodem o boneco depois de colocar um tubo de ar na boca dele. O que é bem sem sentido, porque a boca dele claramente não estava selada a vácuo antes dela colocar o tubo dentro, mas enfim. Não é a primeira coisa que não vai fazer o menor sentido dentro da franquia e de longe também não vai ser a última. Child's Play 3 saiu menos de um ano depois do antecessor, mas se passa 8 anos no futuro. O Don disse inclusive em uma entrevista que eles ainda estavam na pós-produção do 2 quando o estúdio decidiu fazer o terceiro, então tudo aconteceu muito rápido. O Chuck é novamente refeito na fábrica, porque se tem uma coisa com a qual a gente pode contar em filmes de terror, principalmente esses mais slasher, é a inabilidade dos personagens de tomar boas decisões. Mas, vida que segue. O Andy é agora um adolescente traumatizado estudando em um colégio militar, tentando, sem sucesso, esquecer os fantasmas do passado. Só que agora, o Chuck tem uma nova vítima em mente, o Tyler, que é a única criança da escola militar, e o Andy passa de alvo para protetor. Depois dele matar todos os superiores da academia um por um, ele e o Tyler se refugiam dentro de uma das atrações de um parque de diversões, onde ele tenta fazer o ritual mais uma vez, mas é impedido pelo Andy e pela da Silva. Pra mim, a coisa mais estranha desse filme é que a gente tem que acreditar ou achar normal que essa mulher adulta gosta desse adolescente que não sabe fazer nada e que tem de longe o pior corte de cabelo de toda a academia militar. Essa primeira leva da franquia é bem um produto do seu tempo e relativamente coesa em termos de apresentação. Os 3 filmes têm um tipo de horror com um nível moderado de gore e violência gráfica, e com pitadas de humor espalhadas durante o filme, que é comum dos slasher dos anos 80, como Hora do Pesadelo e Sexta-feira 13. Filmes que priorizam o quão gráfica a violência é, ao invés do quão realista ela poderia ser, provavelmente pelo que era possível fazer na época em questão de efeitos ou por questões orçamentárias mesmo. Em questão de temática, essa crítica ao consumismo em massa e aos excessos de marketing e propaganda, que era também bem mais pronunciada no roteiro original que foi escrito, foi ficando cada vez menor com o passar dos filmes, até que no terceiro praticamente não aparece mais. Por esse motivo e outros também, o Don Mancini já disse que esse é o que ele menos gosta em toda a franquia. Com essa nova leva de slashers que começou com Scream em 96, que ao meu ver deu uma guinada no gênero para os anos 2000, a gente começa a perceber mudanças claras em termos de temática e apresentação. O humor, por exemplo, começa a ficar mais pronunciado, mas ganhando características de cinismo e ironia. Existe também em alguns um aspecto de metalinguagem, onde o filme faz graça consigo mesmo ou com o gênero no qual ele se enquadra. A qualidade em termos de fotografia e direção de arte melhora muito, mas novamente isso pode ser também por uma questão de tecnologia disponível versus orçamento. Em uma entrevista, o Don Mancini disse: "Ao reconhecer os elementos absurdos inatos na mitologia do personagem e da franquia, e aceitá-los completamente, nós conseguimos reinventar o filme como uma comédia e evitar de cair na armadilha de fazer o mesmo filme várias vezes." E Bride of Chuck, de 98, é exatamente isso que ele descreveu, uma comédia de horrores. Aqui, nós somos apresentados logo de cara a um novo personagem, a Tiffany, interpretada pela Jennifer Tilly, que é de longe a melhor coisa desse filme e o motivo pelo qual esse é o meu preferido da franquia, apesar de ter alguns momentos que eu detesto. Ela recupera o Chuck e, devido ao estado ruim que ele ficou depois do último confronto com o Andy, ela remenda ele todo, inclusive usando pedaços de outras bonecas. E usando uma variação do ritual original, consegue reviver o Chuck. Mas depois de uma briga, ele acaba matando a Tiffany e transferindo a alma dela para uma boneca que ela tinha comprado para fazer companhia pro Chuck, digamos assim. E ela recruta um vizinho dela para transportar eles dois pro cemitério, onde eles precisam ir pra escavar o amuleto místico, blá blá blá, alguma coisa que tá no corpo dele. Enfim, uma balela. Uma coisa meio sem sentido que não apareceu em nenhum dos outros filmes, mas ok. Eles precisavam de uma desculpa pra essa jornada Bonnie e Clyde deles acontecer. E essa foi a escolhida. E o Jesse, o vizinho, usa isso como uma oportunidade pra fugir com a namorada dele, a Jade, pra eles se casarem. Durante essa viagem, o Chuck e a Tiff matam algumas pessoas.
fazendo com que a mídia pense que os dois são os assassinos e que eles próprios acham que o outro é o responsável pelos crimes. E em meio a toda essa excitação de assassinatos à torta e à direita, o Chuck e a Tiff se casam e depois eles consumam a união, já que o Chuck é anatomicamente correto, de acordo com ele. Os quatro sofrem um acidente de carro próximo ao destino, que deixa a Tiff parcialmente carbonizada, mas o Chuck consegue forçar os dois até o cemitério e depois de um confronto cheio de reviravoltas, o Chuck mata a Tiff e a Jade atira nele. Os dois sobreviventes vão para casa e tudo parece bem, até o momento em que a Tiff, a boneca, dá à luz a um bebê boneca que já faz a primeira vítima assim que sai do útero. E esse é o gancho para City of Chuck, de 2004. Aqui, o filho/filha do Chuck e da Tiff. E eu digo isso porque o personagem sofre de uma certa crise de identidade, não sabendo se ele/ela se identifica com o gênero masculino ou feminino. Cresceu longe dos pais, e depois de descobrir da existência deles, decide viajar para Los Angeles para reencontrar a família. Lá, ele/ela descobre que os dois foram reconstruídos para estelar um filme de terror tendo Chuck como personagem principal. E depois, acidentalmente os acorda usando aquele mesmo ritual de sempre. Juntos, eles formam um plano para transferir os corpos deles para corpos humanos, usando a atriz Jennifer Tilly, que dubla a Tiff nos filmes de verdade e no filme que eles estão fazendo dentro do filme, e um diretor que vai passar a noite na casa dela. Eles conseguem engravidar Jennifer Tilly fazendo uma DIY, inseminação artificial, e ela acorda no dia seguinte já pronta para dar à luz. Sim, isso mesmo que vocês ouviram. Daqui pra frente, o barco só continua afundando. Daí, o Glenn/Glenda tem meio que uma ruptura de personalidade à la psicose e mata a assistente da Jennifer Tilly, enquanto ela entra em trabalho de parto dando à luz a gêmeos, um menino e uma menina, o que resolveria os conflitos de gênero do Glenn/Glenda porque cada personalidade poderia ser transferida para um corpo equivalente? A Tiff decide deixar o Chuck quando ele diz que não quer mais virar humano, e ele a mata, mas não antes dela conseguir transferir a alma dela pro corpo da Jennifer Tilly. E o Glenn esquarteja o Chuck para se vingar da morte da mãe. 5 anos se passam e a Jennifer Tilly, que na verdade agora é a Tiff, vive feliz e satisfeita com os filhos dela. City of Chuck é o primeiro filme da franquia dirigido pelo próprio Don Mancini, que anteriormente ficava só no roteiro. Em entrevista, ele disse que queria que o filme fosse tão diferente de Bride of Chuck quanto esse foi de Child's Play 3, seu antecessor. E nisso, eu realmente tenho que concordar com ele. Realmente foi diferente, mas nem toda mudança é para melhor. Grande parte dos aspectos positivos foram deixados de lado, em contraponto aos negativos que foram elevados à milésima potência. Mas, se você gosta de humor exageradamente metalinguístico e por vezes até escatológico, com algumas pitadas de gore, talvez esse filme seja pra você. Então fica aí a indicação. Isso encerra a primeira parte da análise. Como são muitos filmes, a gente resolveu dividir em 2 vídeos para que não ficasse tão longo. Mas no próximo vídeo, a gente continua falando de Curse of Chuck, Cult of Chuck e remake do Child's Play original. A gente se vê na próxima e tchau!